Você está cometendo esse erro agora mesmo. Enquanto assiste esse vídeo, enquanto respira, enquanto vive, você está cometendo o erro que destrói vidas em silêncio. E a maioria só percebe quando já é tarde demais. O maior erro que as pessoas cometem na vida não é perder dinheiro, não é escolher a faculdade errada, nem errar os relacionamentos. O maior erro é acreditar que tem tempo. Achar que sempre vai ter mais uma chance, mais um ano, mais um mês, que pode adiar tudo, porque amanhã vai estar ali, intacto, esperando por você. Só que o amanhã não existe. Ele é uma promessa que o tempo nunca fez. Esse erro não começa aos 30, nem aos 40. Ele começa bem antes. Quando a gente é criança e escuta que tem a vida toda pela frente. Quando o mundo nos vende essa ideia de que dá pra deixar tudo pra depois. Que dá tempo de errar, tentar de novo, experimentar, se perder, se achar, sem consequências. Só que o tempo não avisa quando começa a cobrar. E a gente só percebe que perdeu quando já tá tentando se agarrar no que não dá mais pra recuperar. Você lembra da última vez que se sentiu totalmente vivo? Que fez algo por impulso verdadeiro, não por obrigação? Pois é, talvez já faça tempo. A gente se engana com desculpas. Agora não é o momento, tô esperando a cabeça melhorar. Quando as coisas se acalmarem, eu começo. Mas olha ao redor, nada vai se acalmar. O mundo não vai parar pra te esperar criar coragem. A vida não pausa enquanto você organiza sua bagunça. E esse é o ponto. O erro é achar que precisa de condições perfeitas para começar. Você vai passar anos dizendo que não está pronto, até o tempo te mostrar que você já deveria ter começado faz tempo. Tem gente que sonhava em escrever um livro, mas nunca escreveu a primeira página. Gente que queria abrir um negócio, mas ficou preso num emprego que suga a alma. Gente que ama, mas nunca teve coragem de falar. Agora vive com saudade de algo que nunca viveu. Sabe o que todas essas histórias têm em comum? Todas foram construídas em cima de um dia eu faço. Tem gente que morreu cheia de saúde no corpo, mas doente de arrependimento por dentro. E não tem nada mais pesado do que carregar a culpa de não ter vivido. A gente fala muito de morte, como se fosse um evento final, distante. Mas tem uma morte que acontece todos os dias. A morte de quem você era para ser. Você morre toda vez que aceita menos do que merece. Toda vez que engole o que queria dizer. Toda vez que se esconde atrás da rotina para não enfrentar o que realmente sente. A vida vai apagando a sua essência devagar. E o pior é que você ajuda nesse processo, chamando isso de amadurecimento, de responsabilidade, de realidade. Mas no fundo, é só medo. Medo de tentar e falhar. Só que você já tá falhando por nunca tentar. Tem gente que acha que tá em paz, mas na verdade só tá acostumado com a própria prisão. Acostumado com o morno, com o vazio disfarçado de estabilidade. A pessoa não explode, não transborda, não sente nada demais. Vive uma vida cinza, sem dor aparente, mas também sem verdade nenhuma. Você acha que tá tudo bem só porque tá funcionando. Mas uma máquina também funciona. Isso não significa que tá viva. E esse é o erro. Achar que não tá tão ruim assim, que dá pra aguentar. Mas aguentar por quanto tempo? Quantos anos você vai viver automático, esperando o momento certo para começar a existir de verdade? O tempo é um juiz que não fala, ele só observa. E um dia ele decide te lembrar que passou. Pode ser numa notícia, num acidente, numa perda ou numa madrugada qualquer. Quando você se olha no espelho e se pergunta, como é que eu cheguei até aqui? O maior erro da vida é não viver com verdade. É fazer tudo certo e ainda assim sentir que tá tudo errado. Você pode seguir todas as regras, agradar todo mundo, manter a imagem perfeita. Mas se dentro de você tem um grito preso, uma vontade engavetada, uma versão sua sufocada, então você tá vivendo pela metade. Você pode continuar aí, repetindo os mesmos dias, os mesmos medos, as mesmas desculpas, ou pode fazer algo agora. Não tô dizendo pra largar tudo e sumir. Tô dizendo pra dar um passo, um gesto, mandar aquela mensagem, começar aquele projeto, falar o que tá entalado, mudar o que você sabe que precisa ser mudado. A vida é sua, mas o tempo não é. E cada dia que passa é uma chance a menos. Você não vai acordar um dia com tudo pronto, mas pode dormir hoje, sabendo que finalmente começou. Não existe vida perfeita. Não existe caminho sem erro, sem dor, sem perda. Mas existe vida real. E ela só começa quando você para de esperar por ela. O maior erro que as pessoas cometem na vida
é adiar a si mesmas. É viver tentando agradar, tentando se encaixar, tentando manter tudo sob controle, enquanto o que realmente importa vai ficando para depois. E se você chegou até aqui, é porque esse erro já começou a incomodar. Corrigir esse erro não depende de ninguém, só de você. Então, se for para errar, que seja tentando viver. Porque esperar demais, adiar demais, pensar demais, só leva a um destino: arrependimento. Sabe o que dói mais do que o fracasso? É nunca ter tentado. É viver preso numa zona de conforto que só parece segura, mas que te corrói por dentro todos os dias. Você se acostuma com pouco, se apega ao que é raso e se contenta com migalhas, só para evitar o medo de sair do lugar. Mas a verdade é que o tempo não espera você criar coragem. A gente viveu crescendo ouvindo que precisa ser alguém na vida, mas ninguém explicou o que isso significa de verdade. Ser alguém não é ter um diploma na parede ou um cargo importante. Ser alguém é ter paz quando deita a cabeça no travesseiro. É olhar para trás e sentir orgulho de quem você está se tornando, mesmo com as falhas, mesmo com as quedas. Muita gente só vai perceber que passou a vida inteira com pressa para chegar num lugar que nunca quis. Correu atrás de status, de aparência, de aprovação, mas esqueceu de correr atrás de si mesmo. E quando finalmente parar para pensar, vai descobrir que foi rápido demais no que era irrelevante e lento demais no que realmente importava. O maior problema não é criar, é repetir o mesmo erro achando que é normal. E o maior de todos é esse: achar que a vida vai se encaixar por mágica em algum momento do futuro. Mas o futuro é um lugar que ninguém nunca visitou. Tudo que você tem é o agora, e você não está usando como deveria. Cada vez que você adia uma decisão importante, você se afasta um pouco mais de quem queria ser. Você troca o que é essencial por tarefas urgentes, troca sonhos por boletos, troca conversas sinceras por mensagens rápidas, e tudo isso vai acumulando. Vai virando saudade de algo que você ainda nem viveu. A vida que você quer não vai chegar com um aviso. Ela vai surgir quando você parar de fugir do desconforto. Quando entender que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. É falar mesmo com a voz tremendo, é tentar mesmo sem garantias, é escolher a si mesmo quando tudo em volta diz para esperar mais um pouco. Quantas vezes você já se olhou no espelho e perguntou: será que é só isso? Essa pergunta é um sinal de que algo aí dentro já percebeu que tem mais. Mais para sentir, mais para viver, mais para ser. E ignorar esse sinal é caminhar lentamente para uma vida que não tem gosto, nem cor, nem alma. Tem muita gente que vai rir dos seus planos, que vai dizer que você sonha alto demais, mas essas pessoas não vivem a sua vida. Elas não carregam o peso que você carrega, não sentem a dor que você sente por estar parado. Então por que você ainda dá tanto valor à opinião delas? Ninguém além de você sabe o que te custa não viver com verdade. Você já perdeu tempo demais tentando não decepcionar os outros. Chegou a hora de parar de se decepcionar. Você merece mais do que uma existência rasa. Você merece viver com presença, com propósito, com intensidade, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça loucura. Não espere o tempo te dar um susto para começar. Não espere perder alguém ou quase morrer para entender o valor da vida. Não espere o arrependimento chegar, gritando para você finalmente se mexer. Acorda agora, faz agora, porque o tempo não volta, e você sabe disso.